vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daiane. Eu estou aqui para trazer um pouco de um tema que tem acontecido, assim, tem sido bastante frequente dentro da parte de segurança quando a gente está falando dos assuntos que são mais voltados para mobile, que é a parte específica de malware. Bom, antes de começar a apresentação, eu queria fazer um disclaimer rapidinho, que a minha apresentação e as minhas ideias que são expostas aqui não tem nada a ver com o meu empregador. Tudo aqui é feito por pesquisa minha e são as minhas ideias que estão sendo representadas aqui. Então, essa é a agenda, né, um pouquinho das coisas que a gente tem para hoje, mas para quem quiser consultar depois. E, bom, eu já fui apresentada, mas eu deixo aqui que eu tenho uma página voltada para disseminação de conteúdo de mobile hacking e segurança no geral, que é o Mobile Hacking BR. Então, se alguém tiver curiosidade em aprender mais sobre a área, quiser ouvir mais sobre, até trocar ideias sobre carreira, mentoria, etc., fica à vontade para me dar mensagem por lá. Bom, começando do começo, né? Quando a gente fala de malware, o que a gente está tentando dizer? Malwares a gente consegue relacionar sobre qualquer tipo de malicious software designado para exploitar algum tipo de device programável, seja algum serviço, seja alguma rede, enfim, qualquer tipo de serviço que seja criado com uma finalidade de ownar algum device ou dispositivo específico. E quando a gente entra para a parte de malwares em mobile especificamente, a gente tem algumas subcategorias que a gente consegue especificar e deixar de uma forma mais clara. A primeira delas é o adware, que é quando a gente está falando especificamente sobre pushes, enfim, algumas coisas relacionadas à parte de notificação, ali que aparecem quando você baixa um APK, ou enfim, quando você ali durante alguma tela, alguma propaganda, alguma coisa do tipo. Tem as ferramentas de espionagem, que geralmente são voltadas mais para a questão governamental, para a questão de espionagem industrial, enfim, que acabam sendo um pouco mais complicadas, a gente vai ver isso no decorrer da palestra. A gente tem as ferramentas de router, né, que são ferramentas que os atacantes eles disponibilizam na internet, mas para conseguir acesso e conseguir infectar um device ali e mandar conteúdos remotamente para eles. Os data stealers, que são o que a gente consegue ver bastante hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que são específicos para fazer roubo de informação ou alguma alteração de forma que o atacante consiga ganhar alguma vantagem com isso. A gente tem essa categoria de Premium Service Abuser, que são aplicativos que usam malwares para fazer com que as pessoas se subscrevam nos seus serviços premium. Então, suponhando que você tem um joguinho lá que você sempre joga, então a galera vai lá, infecta esse jogo e faz você se subscrever no jogo, tipo, pagar, sei lá, uma mensalidade de R$3 para conseguir, enfim, ter algum privilégio no jogo, e eles fazem isso sem a sua autorização prévia. A questão dos click fraudsters, que são pessoas que usam dessa questão também de ADS para conseguir ganhar algum dinheiro em cima disso, fazer algumas modificações ali, tentar enganar o usuário de alguma forma para conseguir. E a parte de malicious downloaders são os outros APKs que você já baixa eles, que eles já têm um conteúdo malicioso, mas a intenção principal deles é conseguir baixar outro aplicativo através desse primeiro que já foi baixado. Quando a gente traz em questão de números, né, atualmente, uma pesquisa realizada ano passado pela Kaspersky detectou cerca de mais de 1,5 milhão ali de APKs maliciosos que foram instalados nos celulares. Aqui não é questão de números de devices em si, mas número de malwares. Então, é uma quantidade muito grande, principalmente quando a gente para pensar que isso tudo foi disponibilizado em um ano só. E a maioria deles, né, eles são voltados principalmente para essa parte bancária atualmente. A gente tem até um gráfico que faz um comparativo sobre isso, e ele mostra que de 2021 para 2022, a quantidade que a gente tem ali, mais voltados para essa parte de espionagem, bancário, enfim, cresceu muito mais quando a gente pega para ver realmente a porcentagem e a diferença do que os outros. Então, alguns que a gente vê antigamente que eram bem comuns, que é a questão do adware, por exemplo, que, enfim, dando um exemplo bem por cima, quando a gente chegava e entrava num site lá, tinha um monte de propaganda que o intuito era fazer você clicar. E muitas vezes isso também acontecia para a parte de jogos, mobile no caso. E hoje em dia, não. O foco das pessoas tem sido especialmente
conseguir manipular de alguma forma, conseguir informações relacionadas a banco, informações sensíveis, enfim, coisas que são mais voltadas para o perfil do usuário em si. E quando a gente está falando toda a parte de malware, né, em específico, a gente consegue dividir em duas subcategorias, que são os malwares de zero click e os malwares de one click. Os de zero click, eles são falhas que você consegue exploitar ali um device, né, que você consegue ter acesso a alguma informação ou alguma coisa do tipo, de forma com que você não tenha nenhuma notificação ou não tenha nenhuma visibilidade de que isso foi realmente instalado no seu celular. Então, ele não precisa ali de nenhuma ação do usuário para que ele comece a funcionar. Então, o que potencialmente é um risco bem grande, já que a maioria das pessoas não tem ciência ali, não consegue perceber que tem alguma coisa rodando ali em segundo plano e fazendo algumas ações maliciosas. Então, explicando um pouquinho mais sobre como esses ataques de zero click começam a funcionar, eu trouxe isso para um cenário que é real, a gente vai destrinchar isso um pouco mais para frente. Mas então, quando a gente tem um malware voltado para zero click, ele necessariamente precisa ter um zero day atrelado a ele. Então, ele precisa ter uma vulnerabilidade em algum serviço, principalmente relacionado ao device, seja de mensageria, de troca de informação, enfim, que tenha algum tipo de trânsito para conseguir pegar informações do usuário e conseguir, enfim, escalar cada vez mais esse tipo de ataque. Então, os criminosos vão lá, eles identificam uma falha. Aqui, nesse caso, a gente está pegando a parte de e-mail ou de mensagem, como se fosse, sei lá, o iMessage, por exemplo. O exploit, né, essa parte do ataque mesmo, ela é mandada como se fosse uma mensagem para a vítima, para o celular da pessoa com quem a gente gostaria de realizar esse ataque. Essa vulnerabilidade, né, tipo, vai permitir com que esse celular seja afetado pelo malware que a gente construiu e mandou para essa pessoa. E essa mensagem não necessariamente precisa ficar nesse celular, porque uma vez que eu conseguir esse acesso, eu já tenho acesso. Então, se a pessoa quiser apagar o e-mail, quiser apagar a mensagem, não tem problema. Uma vez que eu consiga entrar nesse celular, já tenho, enfim, já tenho o que é necessário para conseguir escalar meu privilégio e conseguir acessar as coisas que eu quero. E como resultado, a gente consegue ali ter controle, basicamente, daquele serviço, né? A gente consegue ler, consegue editar, consegue deletar, consegue instalar, consegue modificar toda essa parte relacionada às mensagens. A gente consegue ver muito isso, né? Tem até o caso do Pegasus mesmo, que as agências de inteligência e agências governamentais usam muito isso para conseguir fazer um tracking de terroristas, né? Ou pessoas que acabam sendo consideradas como um perigo ali para a nação. Então, tem várias empresas assim que cuidam dessa parte mais governamental, que prestam serviço, que acabam pagando realmente umas fortunas para ter acesso a esse tipo de ferramenta, né? Para conseguir fazer essa espionagem ali. Eles sempre alegam que é com ação contra terroristas e tudo mais, mas aqui a gente tem até uma notícia que mostra um pouco disso, né? Nesse caso, era tanto para Android quanto para iOS, e esses serviços estavam valendo ali até cerca de 8 milhões. E quando a gente tenta entender, assim, né, tipo, nossa, realmente a galera paga muito por isso, tipo, realmente vale isso? Aqui a gente tem o Zerodium, que ele é um site que mostra mais ou menos quanto cada uma desses exploits, enfim, dessas ferramentas, digamos assim, estão valendo de acordo com o que ela é capaz de fazer. Então, pegando um exemplo aqui, se eu consigo uma RCE e um LPL no Signal, né, tipo, alguma vulnerabilidade que eu consiga executar remotamente o tipo de comando, eu consigo ganhar $500 mil por causa disso. Então, outra coisa que a gente consegue citar aqui também é a questão do iOS, né? Se eu consigo um malware de zero click ali para iOS, são $2 milhões. A questão do Android, mais caro ainda. E a diferença aqui, voltada para o Android e iOS, é porque o Android representa o maior número de pessoas que usa, né? Então, a quantidade de mais pessoas serem afetadas é maior, então por isso acaba sendo ainda mais caro.
Aqui nesse site, nessa página, a gente pegou especificamente a página voltada para mobile, mas ele também tem outras ferramentas de web, de outros tipos de serviço, se alguém quiser dar uma olhada mais para entender o quanto isso vale. A outra categoria que a gente tem, né, são... desculpa. Eu queria citar primeiro uns cases, né, de pessoas que acabaram sofrendo algum tipo de consequência, que passaram por esse problema, né, dos malwares de zero click. Citando o primeiro caso, e eu acho que foi o mais famoso de todos, a gente teve o caso de um jornalista do Azerbaijão há alguns anos atrás, né? Foi em julho de 2020, mas essa ferramenta, que foi a do Pegasus, necessariamente, foi criada em 2017, se eu não me engano, ali em meados de 2017. Então, esse caso em específico foi quando a ferramenta começou a ser popularizada e as pessoas começaram a entender que tinha alguma coisa ali rolando por trás dos panos até conseguir descobrir. Então, esse jornalista, ele foi fazer uma entrevista em outro país e, do nada, tipo, o Apple Music dele abriu. Então, o que aconteceu ali, né? Ele foi fazer uma entrevista, o pessoal queria saber um pouco mais sobre a parte governamental, as coisas que ele especulava, não só relacionadas a essa troca que estava acontecendo entre os governos, mas com as outras pessoas que também estavam envolvidas nisso. E eles usaram disso para conseguir colocar um spyware, que nesse caso era o Pegasus, dentro do celular dele, e conseguir ler todas as mensagens, escutar ligações que ele fazia, enfim, toda a troca de informações que ele tinha ali sobre informações governamentais e, enfim, as coisas que ele pesquisava dentro do país que ele estava. Esse caso em específico acaba sendo bem pesado, porque esse jornalista acabou sendo morto alguns tempos atrás, assim, e até hoje especula-se muito que isso tenha acontecido justamente por toda essa treta, né, que aconteceu, essa questão de disseminação de malware, de espionagem, de pessoas saber muitos segredos que são relacionados ao governo e tudo mais. Nesse segundo caso, a gente tem uma falha específica que foi voltada para a parte do WhatsApp, que cerca de 1.400 pessoas tiveram todas as suas mensagens licadas por um período ali de 2 meses, até que o WhatsApp reconheceu que tinha um problema, né, descobriu a falha e fez a correção e fez o release ali do APK já com a correção. Então, mesmo que tenha sido feita essa correção, durante um bom tempo ali, todas as pessoas tiveram mensagens sendo lidas ali e até compartilhadas, porque nunca se sabe. E isso também foi numa ação de um grupo que trabalha especificamente para um governo. E do outro lado, a gente tem os que são mais comuns, né, que são os one-click malwares, que o usuário ali precisa interagir com a ferramenta, precisa ter uma ação, seja ele baixar um APK, clicar em algum lugar, enfim, trazer alguma ação que permita com que esse malware seja infectado ali pelo celular. Então, o que mais comumente acontece é a pessoa cair em golpes de tipo, não, beleza, esse Pix aqui, se eu fizer R$10, eu vou ganhar R$100 em cima disso. Ou se eu baixar esse APK, eu vou ganhar R$10, enfim. Uma coisa que, infelizmente, ainda é muito comum, né? Falta muito essa questão de conseguir fazer conscientização do pessoal, mas, infelizmente, é o que acontece, sim, diariamente aqui no Brasil. Então, um pouquinho mais, né, explicado desse processo que eu já falei, o atacante ali manda alguma coisa e ele precisa que o usuário faça alguma ação, seja clicar, seja receber algum tipo de mensagem, seja baixar alguma coisa para conseguir ter esse acesso e, enfim, conseguir escalar ali os privilégios diante disso. Aqui tem um exemplo, né, do que não fazer. Aqui está escrito, tipo, isso é maravilhoso, esse otimizador de PC consegue deixar esse meu computador de 16 anos rápido. Então, tipo, quando uma coisa realmente aparece ser muito boa, ela realmente não é. E muitas vezes as pessoas acabam caindo em golpes justamente porque é prometido muito dinheiro ou alguma coisa que fala ter uma ação, mas ela realmente não é. Então, acho que parte muito de tentar entender se aquilo realmente está sendo útil, se aquilo está tentando te enganar de alguma forma, porque geralmente quando uma coisa é bom demais para ser verdade é porque ela realmente não é verdade. E, bom, por que esses ataques acabam acontecendo, né?
a maioria das coisas, se não, sei lá, 90% está realmente atrelado à parte de permissionamento. Quando a gente fala de permissão, a gente tem as permissões que já vêm configuralmente instaladas no APK, né, ali no aplicativo quando você baixa, e a gente tem as permissões de runtime, que são essas que aparecem na tela, e a gente precisa confirmar ou negar ali a permissão específica. Para a gente ter acesso às permissões que cada aplicativo pede para a gente, é necessário fazer um processo de engenharia reversa para a gente conseguir acessar o código-fonte e entender ali, né, num arquivo chamado Android Manifest, quais são as permissões que cada aplicativo tem e o que ele está pedindo para a gente fazer. Aqui tem um passo a passo mais simples, mas depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, podem ficar de boa. E as partes que mais interessam para a gente nesse processo, né, quando a gente faz a decompilação, a gente tem uma série de pastas que a gente precisa analisar para entender o que elas, enfim, estão guardando ali dentro e entender quais as chamadas que ele faz, quais são os processos que ele analisa, o tipo de mensagem que é trocada, enfim, a gente consegue entender um pouquinho mais quando a gente para analisar cada uma delas. E aqui a gente tem 3 pastas que são importantes para a gente entender esse processo de permissionamento. A primeira delas é Activities, que são ali essa primeira camada que o usuário tem interação, né, quando ele está mexendo no celular. Então, a questão de botões, a questão de caixa de texto, enfim, tudo aquilo que você tem acesso a essa primeira camada são os Activities. Os Broadcast Receivers, que são as ligações que um APK tem com outro. Então, quando você baixa um aplicativo de fotos, por exemplo, você precisa acessar as fotos da sua galeria. Então, são esses carinhas que vão fazer as ligações para conseguir trazer essas fotos para você. É uma comunicação ali que funciona em segundo plano. E, por último, services, que são componentes que fazem a performance das operações. Um nome específico, aqui tá meio estourado, mas a gente consegue ver algumas coisas, então tem a parte de storage, tem a parte de áudio, a parte de leitura de contatos, tem acesso à câmera, acesso à internet, status de internet, a parte de vibração. Esse APK em específico é de um joguinho, eu não lembro especificamente qual o nome do jogo, mas eu peguei de um jogo. Enfim, tudo que ele precisa para ter esse funcionamento dele, tá tudo descrito aqui. E quando a gente para analisar, né, em questão de arquitetura, assim, pegar um geralzão, a parte que é referente à parte de permissionamento fica nesse segundo plano, que é chamado Android Framework, que ele fica entre a parte das aplicações, né, que a gente tem contato, que a gente abre ali o APK legítimo, e a parte de runtime e as libraries, que são as coisas que ajudam ali todo o funcionamento, né, que fazem com que o aplicativo funcione, que é mais voltado para aquela parte de services que a gente tinha visto antes. E quando a gente está falando dessa questão de permissão, a gente consegue dividir elas em 4 categorias, que são as normais, que são geralmente o que a maioria dos APKs precisam para ter o seu funcionamento. Então, ali, acesso de internet, né, algumas coisas que também são relacionadas ao status da internet, se está funcionando, se não está funcionando. Geralmente, isso para conseguir popar para a pessoa que está funcionando ou não. A questão de signature, assinatura, que a gente tem acessibilidade, serviços de acessibilidade, serviços de autofill, enfim, que também eram consideradas mais normais, que a gente conseguia ver na maioria dos aplicativos, e algumas que já são consideradas perigosas, que são voltadas à parte de ler os contatos que você tem no celular, de mandar SMS, receber SMS, e a mais crucial de todas, que é a parte do Delete Packages, que é a permissão que permite com que você apague pacotes ali referentes a um APK ou outro APK em específico. Aqui a gente tem um comparativo, né, de algumas dessas permissões que são mais utilizadas e 5 malwares voltados para a parte de mobile. Então, a gente consegue ver que alguns deles ali pegavam, um deles em específico, né, esse GoDream, ele tinha a parte de delete e install packages, então provavelmente ele era um desses malwares
que você baixava e ele tinha um comando ali remoto para você baixar um outro malware. Então, a partir dessa parte de permissão em específico, a gente consegue mais ou menos entender ali como que é o modus operandi de cada tipo de malware. Chegando para uma parte mais específica, mais ou menos para a gente entender um pouquinho sobre como funciona cada aplicativo, cada um deles literalmente funciona em uma sandbox. Então ele está funcionando ali de forma como que ele não vai ter acesso a outros aplicativos que estejam tentando estabelecer alguma conexão com ele ou tentando pegar ali alguma informação que ele tenha. Mas algumas vulnerabilidades, né, ou algum excesso de permissionamento de um aplicativo permite com que a gente use um aplicativo como ponte para fazer acesso a outro. E é mais ou menos o que está tentando ser explicado aqui. Então, a gente tem a aplicação A, que é uma aplicação legítima, que é uma aplicação que você baixou lá de uma loja oficial e ela funciona ok. A aplicação B e a aplicação C. A aplicação B, suponhamos que é um malware ali, que a intenção dele é baixar um outro malware, e a gente tem o C, que é um que tem várias permissões ali, tá bem livre, aberto, com um monte de permissão. Então, a gente parte do último, né, que é cheio de permissões, consegue uma permissão que está ali dentro do B para conseguir acesso, e a gente consegue acessar a aplicação A partir disso. Então, isso é um pouco da importância de que a gente, quando tá nessa parte de desenvolvimento, tentar entender as coisas que a gente realmente precisa para usar ali na parte de permissionamento. Aqui a gente tem um caso de um malware voltado para Android que acabou infectando outros 60 aplicativos dessa forma. E ao todo, mais de 100 milhões de pessoas, né, que tinham esses APKs instalados acabaram sofrendo as consequências por causa disso. Agora, o porquê que eu tinha dito que aquela parte de acessibilidade acaba sendo uma coisa não tão normal, né? Recentemente, algumas pessoas, né, alguns atacantes começaram a ver esse serviço de acessibilidade, que geralmente é usado para fazer toda a leitura de tela ali para pessoas com deficiência. E a partir disso, eles começaram a criar malwares usando essa parte, usando essa permissão para conseguir ter acesso. Porque a permissão de acessibilidade em específico permite com que você tenha acesso a todos os campos, tanto de leitura quanto de escrita. Então, só trazendo isso mais para a parte do manifest, do quão simples é esse tipo de ataque, você vai lá, cria lá um serviço de acessibilidade dentro do Android Manifest, coloca também a parte de receiver, e coloca também um keylogger ali que vai mandar tudo que a pessoa digitar ali nos campos para uma área em específico do seu console. Então, você consegue acessar e consegue entender tudo de senha, login, transações, enfim, tudo que a pessoa está conseguindo fazer. Alguns malwares já começaram a usar isso há um tempo atrás. Esse do StrangeHog, ele é de 2019, que, enfim, faz um tempinho já. Mas eles usavam um esquema parecido, que era o System Alert Window, que eles baixavam uma tela falsa, e faziam com que a pessoa digitasse ali toda a senha, né, tanto a questão de e-mail quanto de senha, e jogava isso para o servidor do próprio atacante, então ele conseguia pegar informações sensíveis ali do pessoal. Aqui no caso deles, eles criavam uma tela idêntica do Facebook, para que a pessoa realmente acreditasse que ela estava acessando isso. E a gente tem um caso que é... Opa! Pode soltar o vídeo. Que é o que aconteceu aqui. Provavelmente vocês devem ter visto esse vídeo rolando no Twitter. O que acontece é que a pessoa também usou o serviço de acessibilidade para conseguir colocar uma tela, que é essa tela de login ali, que daqui a pouco ela começa a aparecer, e por trás dos panos ali tinha todo um script que a pessoa conseguia alterar dados de número, enfim, do valor da transação e da pessoa que estaria recebendo essa transação. Aqui no caso a gente tem um banco específico, mas isso acontecia para todos os bancos, porque geralmente essa permissão de acessibilidade, ela até então não era vista como uma permissão tão grave. E depois desse dia, algumas pessoas começaram a rever esses conceitos e até criar alguns tipos de bloqueio para melhorar essa questão de acessibilidade.
Pode tirar. Então, né, vamos partir mais para a parte de como a gente consegue evitar esse tipo de problema. Como usuário, rinha de malware, vamos baixar todos, o pior deles ganha. Não, não é bem assim. A questão que é muito batida hoje em dia, e há muitos anos já, que é a questão de cyber-higiene, que é você sempre manter seus celulares atualizados, sempre baixar de fontes confiáveis. Eu sei que muita gente, principalmente dentro do sistema Android mesmo, gosta de fazer modificação, gosta de usar tipo, a loja da Aurora ao invés de usar a própria Google Play, mas não é tão interessante porque a quantidade de malware, a questão da chance de você cair ali em um malware é muito maior do que se você baixar de uma loja oficial. A questão de jailbreak e root também, você acaba perdendo muitas das proteções que já vêm setadas por default dentro dos SOs. As questões que a gente sempre bate na tecla, né, que são as questões de ter uma autenticação ali mais robusta e a questão de acesso a contas dessa forma também. O uso de senhas que são mais fortes, tentar fazer backup sempre e sempre tentar colocar aquela parte de bloco ali em pop-up e prevenir com que, sei lá, mesmo você clicando sem querer, acabe esbarrando o dedo e, enfim, acabe caindo em algum problema. E como desenvolvedor, né, como que a gente consegue evitar isso? Limitando e fazendo esse check permanente das permissões, né? Sempre quando você vai colocar alguma coisa nova, algum tipo de serviço, seja de transacionamento ou, enfim, qualquer tipo de outra informação, sempre está dando uma olhada para ver se realmente o que está sendo usado ali está usado da melhor forma ou possivelmente colocar algum pinning ali de uma forma como que você só acesse determinado serviço e não esteja aberto para transação com outros serviços. A questão do Play Protect, que é uma ferramenta que garante que o seu APK está sendo baixado da loja oficial, então você consegue meio que ter essa assinatura, né, provar que é um APK legítimo. O RASP, que é uma ferramenta maravilhosa, que é o Runtime Application Self-Protection, que ele traz não só essa parte de identificação de root, de emulador, de assinatura, enfim, ele também tem obfuscação, enfim, é uma ferramenta que tem mais um monte de outras ferramentas dentro, como que você consegue deixar o seu APK bem fechadinho e garantir que você não vai ter esse tipo de problema. A parte de ofuscação, que ela é bem essencial também, para garantir que, igual a gente fez, a engenharia reverse conseguiu acessar as outras permissões ali para entender o que esse app fazia. Se a gente tiver ofuscação, o código vai estar praticamente inelegível, então a gente não consegue entender o que está rolando ali por trás dos panos, então fica mais difícil da pessoa tentar produzir o ataque, criar alguma coisa. E soluções in-house, né? Criar uma solução de acordo com cada necessidade. E para entender se o nosso telefone está sendo infectado, né? Essas que estão em negrito são as mais comuns de acontecerem, mas geralmente o que acontece mais é a questão de uma performance mais lenta, você percebe que o seu telefone ali está funcionando de uma maneira mais estranha. A questão de reboot, o celular ficar, enfim, voltando várias vezes, ele continuar sendo mais quente do que o necessário, então começar a ter alguns picos de aquecimento. E essas duas últimas são relacionadas à questão de espionagem, que é a questão de você ouvir alguns ruídos durante alguma ligação e algumas mensagens estranhas começarem a aparecer no seu telefone. Esse foi o livro que eu usei de referência, o Intelligent Mobile Malware Detection. Ele é bem legal e aqui estão as minhas redes. Eu estou atrasada, mas eu agradeço por todo mundo que está aqui. Eu também estou com uma vila de mobile ali atrás, do lado da village de hardware. Então, se alguém tiver alguma pergunta para mim, quiser trocar ideia, enfim, vai ter mais informações sobre isso lá. E daí, se a gente quiser, é só chegar lá que a gente bate um papo e toma um café falando sobre isso. Obrigada!